Por que o cristianismo cresce? As pessoas podem contestar a tua pregação a respeito de Jesus. Podem duvidar dos ensinamentos que são mencionados que Cristo deixou para o ser humano. Mas as pessoas não conseguem negar a tua experiência pessoal com Cristo. Por que o cristianismo cresce? Porque ao longo da sua história, milhões e milhões de pessoas testemunharam do que era a vida delas antes de aceitar a Jesus e o que se tornou a vida após ter Cristo como Salvador pessoal. As pessoas não têm como negar quando você diz o que era a sua vida, muitas vezes sem significado, sem alegria, sem propósito. Mas depois de aceitar a Jesus, sair da profundidade do sofrimento, da desesperança, da angústia, para viver uma vida de plena realização de felicidade e de esperança no viver. Bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo da lição número 4. O tema dela é Testemunhas de Jesus como o Messias. Nesta semana, vamos estudar a lição com foco especificamente no testemunho dado por João Batista, por Natanael, por André, por outros mais que aprenderam de Jesus e não deixaram de verbalizar a sua crença, o que Jesus fez em sua vida. Aliás, a palavra testemunho vem da palavra martíria no grego, que quer dizer relatório, evidência. Então, quando alguém dá um testemunho, está na verdade dando um relatório daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que Deus fez por ele. Como escreveu João em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, isto nós testificamos. Vamos começar então o estudo de hoje com base no testemunho de João Batista. Perguntaram para João Batista se ele era o Messias. Ele disse, não, eu não sou o Messias. Eu sou o que batiza com água. Outro evangelho, não o de João, João Batista vai mencionar que aquele que vem é aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo. João Batista, a maior das evidências, de todas as suas declarações a respeito daquele que viria e que existia antes dele, aquele do qual ele não sequer tinha autoridade para desatar as correias da sua sandália. De todas as palavras usadas por João Batista, a mais marcante está no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 29. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando João está testificando de quem ele é, então ele diz simplesmente, olha, eu sou conforme o profeta mencionou, o profeta Isaías, eu sou aquele que prepara o caminho para a vinda do Senhor. E eu queria focar um pouquinho nesse verso, porque essa citação de João, na verdade, está em Isaías capítulo 40, verso 3. E quando lá fala de preparar o caminho para a vinda do Senhor, é como um hábito que existia no passado, que quando o rei ia com a sua caravana, alguns servos iam à frente, aplanando o caminho, tapando buracos, tirando as pedras. Então, esse texto de Isaías 40, verso 3, que é citado por João Batista a respeito da sua obra de testemunhar a respeito de Jesus, lá em Isaías 40, verso 3, quando fala de preparar o caminho para o Senhor, a palavra que está lá é Yahweh. Então, quando João Batista fala que ele está preparando o caminho para o Senhor, ele está usando um texto que identifica Jesus como Yahweh. Bom, aí você já viu o testemunho dele, né? Mas ele diz a respeito de Jesus, quando Jesus vem para ser batizado, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É verdade que não houve uma compreensão muito plena do povo judeu ao longo da história do sistema sacrificial e também no tempo que Jesus veio, porque, aliás, nós já estudamos, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando você pensa em Jesus como Cordeiro de Deus, você tem que necessariamente olhar para o sistema sacrificial. Então você pode pensar em Jesus como Cordeiro Pascal, você pode pensar em Jesus também, conforme está em Êxodo 29, versos 38 a 42, a respeito do sacrifício contínuo. O cordeirinho que era oferecido às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias lá no santuário e depois no templo.
aquele cordeirinho oferecido em sacrifício todos os dias, ele não tinha a intenção de aplacar a ira de Deus, como normalmente os pagãos faziam sacrifícios em relação aos seus deuses. Aquele cordeirinho apresentava a vinda do Messias como um servo sofredor. E quando João Batista olha para Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está mencionado em São Marcos 10, verso 45, que Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o sentido do testemunho de João. Agora, eu queria enfatizar com você aqui, tratar com você, apesar de João Batista ser incisivo, ser direto na sua declaração de Jesus como o Cordeiro, houve um momento em que ele, talvez insuflado pelos seus discípulos, em que ele mostrou a sua dúvida. Ele manda 2 dos seus discípulos quando ele está encarcerado, e isso está em São Mateus capítulo 11, versos 2 e 3, a perguntar para Jesus se ele era o Messias prometido ou se eles deveriam esperar algum outro. Jesus então cura algumas pessoas e manda a mensagem para João Batista, fala: olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos são ressuscitados, o evangelho é pregado aos pobres e bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Jesus ainda manda uma leve repreensão para João Batista, dizendo: João, você já testemunhou de mim. Não queira cair na dúvida, não se escandalize pelo fato de você estar vivendo essa situação. Você sabe que João Batista e Jesus, a Maria e Isabel, a mãe de um e de outro, eram primas. Então havia assim, uma distância, um tempo de vida entre mais ou menos um ano do nascimento de João Batista, que era mais velho, para o nascimento de Jesus. Mas João deu seu testemunho falando que Cristo, sim, ele era o enviado de Deus, ele era o Messias. Muito bem, no outro dia, João Batista vê Jesus novamente. E mais uma vez ele menciona que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta ocasião, 2 dos discípulos dele estavam quando ele fez aquela declaração. Um dos discípulos, a Bíblia menciona claramente que era André. Mas o Evangelho não menciona que o segundo discípulo era João. Mas os estudiosos do Evangelho de João entendem que ali é uma maneira modesta de João relatar aquela experiência e ocultando a menção do seu próprio nome, não é? Mas quando você lê no Evangelho de São João 20, verso 2, São João 13, verso 23, São João 21, verso 20, várias vezes quando a menção é feita a respeito de João, do próprio João que escreveu o Evangelho, ele fala aquele a quem Jesus amava. Então isso comprova a maneira modesta, singela, de João falar a respeito de si mesmo. Então, os 2 discípulos que estavam com João Batista na segunda ocasião que ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na verdade é André e João. E André, então, o primeiro missionário, ele vai dar o seu testemunho, ele leva o seu irmão Pedro a Jesus. E ele diz para Pedro, olha, não, né? Chamado de Simão, ele diz para Simão: olha, nós achamos o Messias. E quando eles se aproximam de Jesus, então Cristo olha para Simão e fala: você será chamado Cefas, que é o equivalente a Pedro no aramaico e Pedro no hebraico, que quer dizer pedra, não é? Pedro no hebraico quer dizer uma pequena pedra, e Cefas no aramaico quer dizer pedra também. Então, Pedro é levado pelo testemunho de André, né? Ele fala: olha, nós achamos o Messias, vamos lá olhar. Que bonita esta experiência. Veja, são testemunhos que são dados, são relatórios, são evidências, são pessoas que mostram pelas suas palavras, pelo seu comportamento, que Cristo é o Salvador. Muito bem, depois então Jesus faz menção de viajar, de ir para a Galileia, e ele então encontra-se com Filipe, que é de Betsaida, a mesma cidade que é de André e de Pedro. E quando ele se encontra então com Filipe, ele o chama, e Filipe então procura o seu amigo Natanael e diz para Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu. Bom, Moisés escreveu que Deus iria enviar um profeta semelhante a ele. Então, esta é a menção que Filipe faz. Natanael questiona alguma coisa, ele diz: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Nazaré, lá ao norte de Israel, uma cidade conhecida por proverbial impiedade, por muitos problemas, talvez muito contato ali com o estrangeiro, com outras culturas. Então vem o questionamento, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Aliás, quando Nicodemos também vai dar testemunho, procurar proteger Jesus quando querem condená-lo injustamente, alguém diz para Nicodemos assim, mas olha, da Galileia nunca veio algum profeta, que Nazaré era na Galileia, não é? Mas sabe, se você estudar ali com cuidado, você vai encontrar a informação no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, que Jonas, filho de Amitai, aquele profeta que foi engolido por um peixe, que Jonas era da Galileia. Com todos os preconceitos que a Galileia enfrentava, na verdade, então, a maneira como Filipe se dirige a Natanael é assim, olha, vamos até ele. Vamos observar, vamos ver o que ele tem para ensinar. Então, essa é uma maneira muito prática, muito verdadeira de lidar com o preconceito. Importante é conhecer o que é dito a respeito de Deus e não se deixar levar por preconceito, por ideias preconcebidas. É estar aberto para entender aquilo que Deus quer comunicar aos seres humanos. Muito bem, então eu queria chamar a sua atenção aqui para quando Natanael então encontra-se com Jesus. Ele vai encontrar-se com Jesus, há um certo preconceito, uma certa preocupação ali, e quando Jesus encontra-se com Natanael, ele fala assim, olha, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo na palavra grega, então dolos, né? Quer dizer engano, astúcia. Na questão mais simples, um exemplo mais simples do uso dessa palavra lá nos tempos de Jesus, esse engano é como se você tratasse do anzol quando está pescando, né? Coloca-se uma isca, o peixe vai comer a isca e na verdade ele está sendo enganado porque ao ele abocanhar a isca, ele é fisgado, então ele é tirado do seu ambiente, da sua vida. Isto é o engano, isto é o dolo. Então, nesse sentido, nós podemos pensar também de que Jesus se refere a Natanael dizendo assim, olha, este é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele fala, de onde que o Senhor me conhece? Ele diz, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael havia ouvido João Batista dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele então foi à figueira, porque figueira, oliveira, essas são árvores muito comuns em Israel, né? E ele foi até a figueira para ali buscar a Deus em comunhão e ter a segurança, a certeza de que aquele homem, Jesus, era o enviado de Deus. E quando ele chega até Jesus, e Jesus fala para ele, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, então ele tem uma reação imediata. Ele dá um testemunho ali. Ele fala, você é o rei em Israel, tu és o filho de Deus. E Jesus fala, porque eu disse essas coisas, você crê, coisas maiores você verá. Veja, eu queria pontuar com você aqui. Quando Simão se aproxima de Jesus, Jesus diz para ele, olha, você é Simão, você será chamado Pedro. Quando Natanael encontra-se com Jesus, Jesus diz, olha, eu te vi debaixo da figueira. Você pode ter aí mais demonstrações da divindade de Jesus, da capacidade dele de ver de forma divina o que está acontecendo nesse mundo, o que está acontecendo com as pessoas. Aliás, a Bíblia diz que não cai um pardal do céu sem que Deus saiba. Lembre-se que João Batista usa o texto que fala de Yahweh para o próprio Jesus. E assim Jesus vai chamando e vai conquistando os seus discípulos e eles vão testemunhando. João Batista vai dizer, Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Pedro vai aceitar Jesus, né? André vai convidar Pedro para seguir a Jesus. Filipe vai testemunhar e vai dizer, olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, né? E o próprio Natanael vai dizer, olha, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. O cristianismo cresce não só porque é uma doutrina pura, verdadeira, reflete a verdade do verdadeiro Deus, mas o cristianismo cresce porque pessoas têm coragem de dizer a respeito daquilo que elas viram e ouviram, de como Jesus histórico é o Jesus presente na sua vida, a capacidade de curar emocionalmente, de curar fisicamente, de dar sentido para a vida, de trazer o perdão, a paz.
trazer a perspectiva da vida eterna. É por isso que o cristianismo cresce. Como eu disse no começo, as pessoas podem questionar a doutrina, não querer aceitar a pregação, mas elas não podem negar a tua experiência pessoal. E a Bíblia toda é uma demonstração, é um testemunho verdadeiro de quem é Deus. Aliás, o próprio João, ele, ao escrever o seu evangelho, ele fala: essas coisas foram escritas para que vocês saibam que Jesus, ele é o Cristo. E o próprio João deu seu testemunho também de vida, não só por suas palavras, mas quando ele, por Domiciano, foi colocado naquela caldeira de óleo fervente e saiu de lá ileso, quando ele foi enviado, preso para a ilha de Patmos, na Grécia, e lá ele teve as maiores revelações a respeito de Jesus e depois escreveu o livro do Apocalipse, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, disto testificamos. A lição desta semana fala de testemunho. Muito bem, vamos então para a última experiência desta semana, o último personagem mencionado. O último personagem mencionado é Nicodemos. E São João, capítulo 3, na verdade, não traz ali um testemunho de Nicodemos. Se você olhar a ânsia dele para se encontrar com Jesus, indo de madrugada para conversar com o Mestre, com o Salvador, então você pode entender como um testemunho, como alguém que quer conhecer a verdade. Nicodemos tinha informações a respeito de Jesus, ele tinha medo de falar com Jesus abertamente, porque ele era membro do Sinédrio, uma pessoa respeitável, né, no contexto social e religioso, então ele preferiu ir conversar com Jesus de madrugada, e ele chega de maneira respeitosa, dizendo para Jesus: olha, o Senhor é um enviado de Deus, porque ninguém faz os milagres que o Senhor faz, as coisas que o Senhor ensina, né? E se você considerar isso um testemunho, está tudo certo. Mas, na verdade, Nicodemos vai dar testemunhos muito fortes a respeito de Jesus posteriormente. Ele começa a dar a indicação de que a semente plantada por Jesus no coração dele, de vida eterna, de salvação, que é a mensagem de Cristo plantada no coração dele naquela madrugada, quando Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele está falando da sua crucificação. E você sabe que o Evangelho resumido, lá São João 3, verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, esse texto é citado justamente na conversa com Nicodemos. Então, posteriormente, quando as pessoas querem prender Jesus, querem condená-lo, Nicodemos vai dar o seu testemunho. E ele vai dizer assim: ó, por acaso a nossa lei prende alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ali ele já começa a demonstrar que ele tem respeito por Cristo. Mas no Evangelho de São João, capítulo 19, verso 39, aí vai mostrar o testemunho aberto de Nicodemos, porque ele é quem vai contribuir com os aromas para o possível embalsamento do corpo de Jesus, o que não vai acontecer por causa da ressurreição de Cristo, né? Então, veja, quando Jesus morre, é quando está se cumprindo aquilo que Jesus falou, que ele seria levantado, assim como a serpente foi levantada, a serpente de metal foi levantada no deserto, e quem olhasse para ela não seria morto pela ofensa da serpente ou das serpentes. Assim, quando Jesus foi levantado na cruz, ele se lembrou do texto que Jesus havia ensinado, da mensagem de Jesus. E ali ele dá testemunho aberto, porque os discípulos eram muito pobres e eles não tinham condições de ir diante de Pilatos, ter uma condição melhor para poder tratar a Jesus após a sua morte. Nicodemos, então, não tem nenhuma preocupação, e juntamente com José de Arimateia, que é outro membro do Sinédrio, que, aliás, os dois não foram convidados para o julgamento de Jesus pelo Sinédrio naquela noite que antecedeu a sua crucifixão. Então, Nicodemos dá o seu testemunho de que ele aceita Jesus. Eu queria ler para você o que está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações, página 115. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira, escreveu Ellen White. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja. Aqui você tem uma prova inequívoca de que Nicodemos se tornou um dos arautos da pregação do Evangelho nos primórdios da igreja cristã. Eu quero, no encerramento do tema, usar com você a mesma expressão que está no Evangelho de São João. Vem
e vê. Se você ainda quer conhecer a respeito de Jesus, venha e veja. Ouça. Veja o que Jesus pode fazer na tua vida. Veja o que Jesus fez na vida de outras pessoas. Eu vou citar para você algo que eu li no livro chamado Livro dos Mártires. Houve uma ocasião em que muitos cristãos estavam sendo mortos por um tribunal de exceção. Alguns curiosos que não conheciam sobre o cristianismo acompanhavam o julgamento. E à medida em que cristãos, pessoas que eram conhecidas por eles, sinceras, honestas, verdadeiras, e que davam um bom testemunho a respeito de Jesus, eram condenadas à morte, alguns que assistiam àquele julgamento levantavam a mão e diziam assim: olha, eu também quero ser julgado conforme essas pessoas, porque eu também sou cristão. E aquelas pessoas levantavam a mão para serem julgadas e imediatamente eram condenadas à morte juntamente com os demais. Isto é a força do testemunho, porque o cristianismo cresce não só porque é uma pregação a respeito do Deus verdadeiro, não só porque tem ensinamentos doutrinários que nos mostram um Deus moral, um Deus de amor, um Deus salvador e um Jesus que morreu na cruz. O cristianismo cresce por causa do testemunho de pessoas que tinham uma vida sem significado, sem alegria, sem propósito. Talvez não dá nem para dizer que tinham vida, porque estando vivos estavam mortos espiritualmente, como Paulo faz esta menção, das viúvas que vivem em deleites, na verdade estão mortas. Só estou pegando aqui um gancho dessa declaração de Paulo. Pessoas que vivas biologicamente estão mortas espiritualmente. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E ele fala: como é que eu posso nascer sendo velho? Jesus falou que nasceu da carne é carne, que nasceu do Espírito é Espírito. Então, o testemunho de milhões de pessoas em todos esses séculos, nascendo de novo, nascendo espiritualmente, está chamando você e a mim para entendermos, para aceitarmos, para vivermos a fé cristã. Jesus, certa ocasião, disse: se alguém quer saber se a mensagem que eu estou dizendo ela é de Deus, pela própria doutrina saberá se ela é de Deus. Que você tenha a sua experiência espiritual e você possa também testemunhar para outras pessoas como era a sua vida antes de conhecer Jesus e o significado que Jesus trouxe para a tua existência. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque teus filhos testemunharam ao longo da história do cristianismo a respeito de um Deus verdadeiro, Criador, mantenedor e de um Jesus Salvador. Ó Pai, salva-nos também, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.